Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Que confusão nesse final de semana, hein? Ai, 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 ai. Meu casamento sendo notícia no Brasil inteiro, tudo que eu não gosto, mas foi por uma trollada muito boa e a gente vai falar sobre ela no programa de hoje. Mas vamos falar também sobre realmente coisas relacionadas ao Donald Trump, especialmente sobre o ultimato em relação ao Maduro e o que vai acontecer na Venezuela. Vamos falar também sobre assuntos do Brasil, Daniel Vorcaro solto e a rede que liga os familiares do ministro do STF, de ministro do STF aos poderosos. Vamos falar sobre anistia versus dosimetria e vamos falar também sobre parece que houve uma ligação entre o Trump e o Lula agora há pouco, antes da gente fechar, logo depois que a gente tinha fechado a pauta do programa, e vamos falar sobre isso também. Então, programa recheado de coisas. Eu estou esperando novidades a respeito desse assunto, das pessoas envolvidas. Ainda não tenho, mas assim que tiver, falarei a respeito, inclusive no programa de hoje, se Deus quiser. Tudo isso e muito mais. Então, peço a você que no meu primeiro programa de dezembro, que você crave o dedo no like, mande o programa para os seus amigos e para os seus inimigos, porque afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Esse negócio de rede social é interessante, tem uns truques. Para o vídeo, para o programa ter muita audiência no YouTube, ele depende da recomendação do YouTube para as pessoas, né? Quanto mais pessoas o YouTube recomenda, maior a audiência, naturalmente. Então, se você está assistindo no X, quando você aperta o botão do repost, faz com que o vídeo apareça para muita gente. O YouTube não tem esse recurso. Então, como é que você faz para a notificação do vídeo ser mandada para muitas pessoas? Assim, mais de 800 mil inscritos no canal, mas é só uma fração que recebe a notificação. Quando você clica no like, isso, segundo os especialistas, faz com que o vídeo apareça para pelo menos 10 pessoas. Então, crava o dedo no like. Quando você se inscreve no canal, você também mostra que o canal é relevante. E se você reclamar, falar, pô, tô inscrito, mas não recebo as notificações, tem um tal de um sininho que é o caminho para você poder receber os vídeos. Então, peço a vocês que façam isso, vão fazer o programa chegar ao máximo de pessoas possíveis, e é assim que a gente consegue ter mais audiência do que a velha mídia. E tem tanta coisa para falar hoje, mas eu vou começar o programa pela pauta justamente internacional, pelo Trump. E hoje a gente vai falar bastante do Donald Trump, mas especificamente porque o bicho está pegando na Venezuela. Durante o final de semana, houve uma ligação entre Trump e Nicolás Maduro, inclusive intermediada pelo governo brasileiro, vamos falar sobre isso, e Trump deu a Lula... Trump deu a Maduro, é a mesma coisa, um ultimato. E as condições que o Trump deu nesse ultimato foram de, olha, eu garanto a sua evacuação, a da sua esposa e o do seu filho. Vocês podem ir para um país que vocês quiserem, talvez o Brasil, vamos falar sobre isso também, mas para a Rússia, para onde quer que seja. Em troca, o Maduro deixaria amigavelmente o poder imediatamente. A ligação chegou num impasse. O Maduro queria uma anistia global para qualquer crime que ele e os integrantes do seu grupo tivessem cometido, e isso o Trump não aceitou. Além disso, o Maduro também pediu que ele pudesse reter o controle sobre as forças. Eu tô lendo aqui, mas é verdade. Ele pediu que ele falou assim, não, eu saio, mas eu quero poder reter o controle sobre as Forças Armadas e vou fazer eleições livres na Venezuela. E, obviamente, o Trump não é imbecil e isso também não foi aceito. E o último impasse também relacionado a isso foi o tempo, foi a linha do tempo na qual essas coisas aconteceriam. Então, os americanos queriam que acontecesse imediatamente, né, que Maduro deixasse o poder imediatamente, mas Caracas
Maduro especificamente, recusou, que falou que queria um tempo para convocar eleições livres e por aí vai. Então, não me parece ter sido uma ligação muito boa, muito produtiva, para usar o termo que está na moda. Tem um vídeo do Trump respondendo a uma repórter que perguntou se ele achou que a ligação tinha ido bem, e o Trump, que sempre fala que tudo foi maravilhoso, que as ligações foram espetaculares, tudo no Trump é no hiperlativo, né? Qualquer... Se a conversa foi boa, ele fala, we had a very good, foi amazing, we have a very long, productive conversation. Dessa vez ele não responde, né? E se o Trump não quer comentar se a ligação tinha ido bem ou não, é porque muito provavelmente a coisa não andou bem. Isso tem um impacto direto, porque vamos falar sobre a ligação do Lula e do Trump também hoje, mas o Brasil foi um dos países que, em tese, intermediou esse contato entre Trump e o Maduro. O que nós sabemos com certeza absoluta, e foi o que gerou essa situação, que é uma situação aguardada há muito tempo, foi que a coisa na Venezuela está, obviamente, muito séria, né? Nesse exato momento, nós temos alguns dos navios mais poderosos do mundo no Mar no Caribe interceptando embarcações venezuelanas utilizadas para o tráfico de drogas, e uma delas está gerando uma tretinha na imprensa que é normal. Nós temos o espaço aéreo da Venezuela completamente fechado. Trump determinou o fechamento completo do espaço aéreo da Venezuela. E temos a base americana, principal americana em Porto Rico, sendo reativada e em movimentação constante. E isso gera uma pressão crescente sobre o Maduro. O que os americanos vão fazer de fato ainda é uma incógnita, né? Me parece improvável que a gente veja uma operação militar de ocupação da Venezuela. Uma pessoa acabou de me perguntar aqui ao telefone, você acha que o Trump... Eu brinquei porque eu acabei de ter que pagar aqui um imposto pra caramba, e se paga muito imposto aqui nos Estados Unidos, e eu brinquei, minha mulher perguntou, pô, mas por que tanto imposto assim? Eu falei, ué, alguém tem que financiar a invasão da Venezuela. E ela perguntou, você acha que ele vai invadir a Venezuela? E eu falei, olha, eu acho que não vai haver uma ocupação militar, uma invasão da Venezuela, como foi feito, por exemplo, no Iraque. Agora, me parece, sim, cada vez mais provável que operações pontuais, aparentemente em terra, ar e mar, sejam executadas. E eu diria isso, que nem faria tanto sentido essa movimentação se o Trump não tivesse disposto a chegar nesse nível. E o impacto é muito grande, porque você vê, nós falamos agora sobre o fechamento do espaço aéreo da Venezuela, e a destruição de uma dúzia de navios que carregavam drogas. Quando você fecha o espaço aéreo e o espaço marítimo, você dificulta muito, muito mesmo, a vida do tráfico de drogas na Venezuela. Mais do que isso, você sufoca hoje a principal fonte financeira do regime e de pessoas-chave do regime e gera instabilidade no poder da Venezuela. Vejam, hoje a imensa maioria dos generais venezuelanos tem algum tipo de ligação com organizações criminosas envolvidas no narcotráfico. Então, quando você dificulta a situação para eles, eles começam a olhar e falar, Maduro, você tem que sair, porque senão vai sobrar para a gente, né? E o que eu estou dizendo, além do petróleo, o grande produto da Venezuela hoje são as drogas. E é esse dinheiro que banca a ditadura. É o dinheiro que faz com que os generais não se revoltem com Maduro e mantenham ele no poder. E com menos dinheiro, é aquela história. Caso onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O fato do Maduro, que estava fazendo a dancinha do Trump, cantando Imagine, etc., ter aceitado discutir termos com o Trump, mostra que as forças políticas da Venezuela estão realmente mudando. E a tendência agora é que a situação continue escalando. E eu já disse isso antes, né? Mas entendam que a visão dos Estados Unidos não é que eles estão fazendo nenhuma pressão para efetiva troca de um regime, para troca, vão retirar um líder do poder se metendo em outros países. Não,
eles entendem que eles estão derrubando um traficante narcoterrorista internacional, líder da organização classificada recentemente pelo Trump como organização terrorista, que é o Cartel de los Soles. Maduro seria, então, o chefe do Cartel de los Soles, que tomou o poder na Venezuela à força e mantém o povo venezuelano oprimido. E por isso não me parece plausível que os Estados Unidos recuem. Aí você tem um outro problema, porque se a pressão continuar subindo, o Maduro vai ter que fugir para algum lugar, né? E algumas reportagens noticiaram, por exemplo, que uma aeronave utilizada por Nicolás Maduro em diversas viagens havia pousado na fronteira com o Brasil na última segunda-feira. Ninguém sabe se isso é ou não real. Ou melhor, sabe-se que a aeronave fez o pouso, há o registro disso, mas não se sabe o que aconteceu nessa viagem muito curiosa, neste momento, com um fechamento de espaço aéreo para a fronteira com o Brasil. Será que foram ativos? Será que foram pessoas? Será que foram membros da família? Quem será que a ditadura do Maduro mandou para o Brasil? E a pergunta é, caso Maduro vá e fuja ao Brasil, como reagirá o governo Lula? Será que se Maduro fugir para o Brasil, Lula vai abandoná-lo? Eu penso que não. Afinal, o governo Lula já afirmou que caso os Estados Unidos façam, não afirmou, mas eu vou dizer, saiu na imprensa, né? Que caso os Estados Unidos façam algo na Venezuela, o Brasil subirá o tom com os americanos. Está aí a notícia da CNN. O Brasil só subirá o tom contra Trump se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, dizem fontes. Então, não é uma declaração oficial do governo Lula, que evita críticas mais duras para não perder a possibilidade de atuar como mediador entre os dois países. Essas ligações do Lula com o Trump são históricas. O Maduro foi uma das primeiras pessoas que o Lula recebeu após a posse em novembro. Em novembro, aliás, agora o Lula estava criticando os ataques americanos às embarcações do tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico. Ontem, o PT, o partido do Lula, publicou uma nota manifestando apoio ao Maduro e dizendo que as ações dos Estados Unidos contrariam o direito internacional e a soberania dos Estados. Recentemente, o próprio Lula estava na Colômbia com o Mauro Vieira falando em prestar solidariedade à Venezuela. Essas são todas declarações recentes. E isso coloca o Brasil numa sinuca de bico. De um lado, o governo Lula não quer desagradar os americanos, como diz a reportagem, do outro não quer abrir mão de um dos seus principais aliados, que é o Maduro. E que o Lula está disposto a receber criminosos de esquerda no Brasil, todo mundo sabe, afinal foi ele que deu asilo a Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, algo que o Lula entende muito bem. Então, a pergunta fica, Lula vai receber Maduro caso seja necessário? E o mero fato dessa dúvida existir e do PT estar dando essas declarações, etc., isso mostra como há uma incompatibilidade entre o Brasil de Lula e os Estados Unidos de Trump. E essa impossibilidade, ela torna impossível qualquer resolução de longo prazo entre os dois países. Lula pode falar com Trump ao telefone, mas e você pode ter distensionamentos temporários. Inclusive ontem eu antecipei participei do podcast do The Investors e avisei que essa ligação aconteceria, né? Mas você tem um problema de incompatibilidade de visões para o mundo. Então o Brasil nesse momento pode ser que a razão para o distensionamento entre Trump e Lula esteja sendo influenciada pela prioridade americana na questão da Venezuela.
Trump sabe que, ao acenar para o Lula, coloca Lula nesta posição que ele está atualmente, onde ele não pode dar o apoio integral à Venezuela, que ele poderia e que teria feito meses atrás, porque há a expectativa de uma negociação com os Estados Unidos na questão da tarifa. E há de admirar a capacidade de negociação do Donald Trump. Não é tão surpreendente para mim, não deveria ser tão surpreendente para mim, que já estive do outro lado negociando pessoalmente com ele algumas vezes, mas nunca deixa de me surpreender, porque quando houve o anúncio das tarifas para o Brasil, não é segredo para ninguém, Eduardo Bolsonaro e eu entendemos que aquele não era o melhor instrumento. Mas, vejam, Trump, por outro lado, entendeu que era, e a gente tem que confiar na liderança do presidente, e acho que, num certo sentido, parece que ele estava correto, porque ele conseguiu trazer o Lula para uma mesa de negociação onde ele tem que implorar para a redução das tarifas e oferecer algo em troca para os Estados Unidos que interessam ao interesse americano, ao mesmo tempo em que tem que suavizar a sua política externa nos assuntos anti-americanos, justamente porque tem uma pressão nacional para a retirada das tarifas. É realmente impressionante como Trump conseguiu. Isso é objetivo. Isso é objetivo, não é uma questão de opinião do Paulo Figueiredo. Como Trump, com as tarifas, conseguiu desestabilizar toda a política externa do Lula e colocá-lo na posição de, com um pires na mão, pedindo alguma coisa. Também, de forma impressionante, fez com que as ações de sanções individuais contra os ministros do STF, e especialmente sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sequer estivessem na mesa de negociação. Eu ainda não tenho muitos detalhes de como foi essa reunião, e eu estou me referindo à notícia que eu vou ler aqui no celular, porque saiu no jornal logo antes da gente começar o programa. Bota a notícia do Globo, por favor, Bruno. Lula liga para Trump, pede revogação de outras tarifas e defende a atuação com os Estados Unidos no crime organizado em meio à crise na Venezuela. Chamada durou 40 minutos, segundo o Palácio do Planalto. E aqui eu já começo. Bom, deixa eu ler a notícia e comentar. O presidente Luiz Inácio da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir a revogação de tarifas a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem. Lembra que algumas recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump de jeito nenhum alguns meses atrás. Hoje, Lula está com o pires na mão, ligando para Trump. Até bom. Segundo o Palácio do Planalto, segundo ponto aqui. Ligou para quê? Para pedir a retirada das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Para pedir a retirada das sanções de visto aos demais ministros e agentes públicos brasileiros? Não. Esse assunto sequer está na pauta da discussão. Para pedir revogação de tarifas a produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Planalto, a chamada durou 40 minutos e a conversa tratou ainda de combate ao crime organizado. Vejam, em primeiro lugar, 40 minutos é uma ova. Obviamente, como as chamadas precisam de intérprete, tudo precisa ser dito 2 vezes. Então, você não tem 40 minutos de chamada, você tem 20. Desses 20 minutos, sabe-se lá quanto tempo, de fato, Trump ficou no telefone com Lula. A gente não viu ainda nada sobre os Estados Unidos. Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% a alguns produtos, como carne, café e frutas. Destacou que há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações, diz a nota divulgada pelo governo brasileiro. O Planalto acrescentou que os dois presidentes discutiram uma atuação conjunta ao crime organizado. O tema entrou em pauta em meio às ações dos Estados Unidos no Mar do Caribe contra as embarcações que supostamente transportam drogas. O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Quê? Esse é o governo que, quando o Ricardo Pita esteve aqui
falando sobre classificação das organizações do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo que disse que de jeito nenhum. Esse é o mesmo governo? Aparentemente, não. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vista a asfixiar financeiramente o crime organizado, isso é obviamente uma piada, e identificou que as operações sequer foram realizadas pelo governo federal, foram realizadas pelo governo do Rio de Janeiro, e com críticas do governo Lula, ou seja, mas Lula ser mentiroso é normal, identificou as ramificações que podem que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar em conjunto com o Brasil e que dará apoio às iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar organizações criminosas. Os Estados Unidos vão combater organizações criminosas. Ainda segundo o governo brasileiro, os dois presidentes consideraram em voltar a conversar em breve sobre o andamento das iniciativas. As operações e acabou assim, não tem mais nada do governo brasileiro sobre esse assunto. Como o governo brasileiro costuma superlativizar o resultado das conversas, a não ser que o governo brasileiro tenha adotado uma linha discreta e de modéstia, que não é a que vem sendo adotada até agora, talvez essa ligação não tenha sido tão produtiva assim. Eles continuam. As operações na região também servem de pressão contra o regime Nicolás Maduro na Venezuela. Navios de guerras americanos têm realizado operações em áreas próximas da costa, em regiões distantes das principais rotas de tráfico de drogas, segundo análises de imagens do The New York Times. Aí é The New York Times sendo The New York Times. Vejam que interessante. Vejam que interessante. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho detalhes ainda. Deixa a notícia aí, Bruno. Eu não tenho detalhes ainda sobre essa ligação, não sei, não conversei com as pessoas lá dentro, as pessoas que eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que foi a ligação do Lula? Já tem notícia? As pessoas falaram, not yet, e apesar do Trump, aparentemente, pelo que eu li na internet, ter ido no meu casamento, eu não tenho o telefone do Trump para perguntar como é que foi. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou saber, e o que eu puder trazer para vocês, eu prometo que eu vou trazer. Bom, já que a gente está falando, e a gente vai voltar ao Trump no programa de hoje, mas já que a gente está falando tanto de Lula, eu quero aproveitar para não perder o fio da meada da pauta nacional. Se você não está morando numa caverna, você sabe que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, teve a prisão preventiva dele revogada desde o nosso último programa e já está livre, leve e solto. E o que eu tenho gostado de fazer em qualquer coisa que envolva o Banco Master é buscar um pouco mais de informações mais aprofundadas, porque sempre aparece alguma coisa interessante. Eu sempre digo que o nosso movimento é um movimento anti-establishment, é um movimento anti essa gangue que tomou conta do Brasil e que tem uma rede de conchavos que só favorece determinados poderosos e ferra com o povo. Então, eu gosto de buscar esse fio da meada. E aí, vocês podem descobrir que quem determinou a revogação da prisão preventiva do Vorcaro foi a desembargadora Solange Salgado, do TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a decisão também foi estendida a Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio, Luiz Antônio Bull, diretor de Risco Compliance, RH, Operações e Tecnologia, Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria, e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio. Todo mundo do Banco Master saiu, está livre, se deu bem. E você sabe que o Brasil é um país cheio de ligações e coincidências. Sempre tem algo envolvendo essas pessoas poderosas. Você começa a ver essa rede de coincidências inexplicáveis. Coincidências do tipo: a desembargadora que soltou o Vorcaro já foi defendida nos tribunais pelo mesmo advogado do Vorcaro que ela liberou. É isso que eu vou repetir. A desembargadora, a juíza desembargadora que soltou o Vorcaro já teve como advogado o mesmo advogado do Vorcaro.
Em 2010, quando ela foi acusada de fraude, ela foi defendida por esses escritórios de advocacia, o Bottoni e Tamassauskas, não sei falar esse troço, Bottini e Tamassauskas, o nome do cara é Tamassauskas, Bottini e Tamassauskas. E eu acho que isso é muito interessante sobre o que se tornou o Brasil, um país que não há mais pudor de conflito, de impedimento, de conflito de interesse. Não há mais nenhuma. Uma desembargadora contrata o escritório de advocacia para defendê-la e, mesmo tendo relação com esse escritório, não é considerada de impedir e julgar causas promovidas pelos advogados que ela própria pagava para que a defendesse. Isso se tornou normal. Agora, isso aí não tem. Ninguém se assusta mais com isso. Veja, se a gente tem no Supremo Tribunal Federal o presidente da República, o ex-presidente da República, sendo julgado por um golpe que não cometeu, mas sendo condenado pela suposta vítima do golpe, o Alexandre, pelo ex-advogado do seu principal opositor político, e pelo Flávio Dino, que processa no presente criminalmente o presidente. Isso, obviamente, é um exemplo no Supremo Tribunal Federal que irradia para todos os outros. Eu sempre digo, hoje o problema do Brasil no judiciário não é o Supremo Tribunal Federal, o judiciário é um problema como um todo. É corrupção, é conflito de interesse, a gente vai falar sobre isso hoje, é tráfico de influência. O Poder Judiciário brasileiro é um dos órgãos públicos mais corruptos do planeta Terra. E se você é advogado, responda aqui no chat o que você acha do Poder Judiciário. Se você já utilizou o Poder Judiciário, peço ao Bruno que coloque aqui a resposta de vocês na tela. Se você já utilizou o Poder do Judiciário de alguma forma no Brasil, eu quero que você diga o que você acha do Poder Judiciário, dê a sua opinião. Então, desde a justiça comum, olha isso aí, olha o que as pessoas estão dizendo na tela. Então, desde a justiça comum até a mais alta corte constitucional, está tudo tomado, está tudo aparelhado. Essa é a cultura da impunidade, da venda de sentença, das decisões combinadas. É um ajudando o outro. Mas você pensa que as coincidências do caso Vorcaro acabaram? Claro que não. Vejam, só hoje, o Toffoli, só hoje. Realmente está impressionante. O telefone hoje não para. Hoje, o Toffoli impôs um sigilo ao caso do Vorcaro no Supremo Tribunal Federal para evitar vazamentos que pudessem atrapalhar as investigações e causar nulidade no processo. Lembra, né? Vazamento no inquérito do golpe era vazamento de tudo. O Cid ia dar um depoimento da Polícia Federal, você tinha a íntegra do depoimento no G1, no WhatsApp da André Sadi, assim, mas não tinha nem terminado de digitar. Mas, diante disso, do Toffoli ter decretado esse sigilo, o que é que você pensa quando eu te falo que a mulher do Toffoli, a esposa do Toffoli, o ministro que decretou o sigilo no caso do Vorcaro, já foi sócia do advogado contratado por ele, que é o mesmo que defendeu a desembargadora que o soltou. Vocês estão entendendo essa teia de aranha? A desembargadora que soltou o Vorcaro foi cliente do escritório de advocacia, cuja sócia era a mulher do Toffoli que decretou o sigilo do caso. Todo mundo ligado, e coincidentemente o Vorcaro, mesmo tendo sido pego em um caso com evidências robustas contra ele, tem uma série de decisões favoráveis e sai da prisão. Revogaram a prisão preventiva de um cara que foi preso, não mexendo na tornozeleira, não. O cara foi preso no aeroporto tentando fugir. Revogaram a prisão preventiva de um cara que, graças à rede de informações que tem, que pode envolver essas pessoas, foi informado previamente de uma operação da Polícia Federal e tentou fugir da prisão. Não tem caso mais indiscutível de prisão preventiva, que eu acho que é um instrumento abusado no Brasil, mas não tem nada mais indiscutível do que isso.
E por que que eu quero criar por que que eu digo que o nosso movimento é um movimento, sim, de nós contra essa rede de poderosos, da qual eu poderia fazer parte, poderia gozar do benefício de estar com essas pessoas. Seria maravilhoso. Se eu não estivesse me opondo ao regime e pagando o preço por isso, eu estaria vivendo associado a essas pessoas na vida empresarial tranquilo. É muito gostoso. É muito mais fácil do que ter o passaporte cancelado, do que ter o pai impedido de vir ao casamento. Mas eu não posso, porque isso é uma sacanagem. Você tem uma justiça para o Vorcaro, lembra que contrata o escritório da Viviane Basti Moraes, que contrata o escritório de advocacia da qual a mulher do Toffoli foi sócio, que faz festas nababescas, Michel Temer como consultor e por aí vai. Você tem uma justiça para esses caras e você tem uma justiça para Clarice Custódio Giacomelli e para o Cláudio José Giacomelli. Ambos condenados a 14 anos de prisão por terem tirado fotos e gravado vídeo no 8 de janeiro. Eu queria, Bruno, uma imagem melhor deles. Desses dois, claramente, não chegam a ser um Oruan, né? Mas, assim, claramente indivíduos de altíssima periculosidade. Vejam que pessoas. Olha a cara desses meliantes. Vejam a cara desses meliantes. Olha, esse cara aí, pô, impressionante. Impressionante. Um perigo para a sociedade. Como é que esse senhor não deu um golpe de Estado? E, porra, como é que eu não vou ficar indignado com um negócio desse, cara? Um sujeito comete uma fraude bilionária, tenta fugir, é pego, vaza uma informação para ele é pego com a boca na botija e é solto logo em seguida porque tem os advogados certos. O outro, um casal de tiozinhos. Olha esses caras, meu irmão. Tira foto numa manifestação política e pega 14 anos de prisão. Como é que eu vou ficar calado vendo um troço desse? Como eu não vou me opor a esse regime? Como eu não vou me juntar a um movimento que visa desestabilizar um regime de conchavos? Como não? Se na Venezuela o regime é totalmente abastecido ao tráfico de drogas e os generais e os tribunais e as pessoas importantes mantêm o Maduro no poder porque estão enchendo o rabo de dinheiro com o tráfico de drogas, no Brasil, pode ter certeza, as pessoas estão também mantendo o regime Moraes Lula no poder porque estão enchendo o cu de dinheiro. Talvez até do tráfico de drogas. Talvez também do tráfico de drogas. Enquanto este casal, da Clarice Giacomelli e o Cláudio Giacomelli, quem que essas pessoas têm para defendê-las? Eu me pergunto. Não tem como advogada a esposa do Alexandre de Moraes ou a esposa do Tófolis. Eles não têm relação com o Ciro Nogueira, né, doutor Ciro Nogueira? Eles não têm relação com Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça. Não tem os advogados contratados pela desembargadora. Eles só têm a gente. Eles só têm a mim, coitado. Eles só têm a você, as pessoas comuns. As pessoas comuns indignadas. Que estão, sim, indignadas. E que querem estas pessoas soltas. E que querem anistia. Vejam uma pessoa incomum em ação.
Presidente por favor, eu sou Enzo Maluf. Eu peço urgentemente pauta anistia, presidente. Por favor, salve o nosso Brasil dessas coisas que estão erradas. Eu peço urgentemente, em nome da população, pauta anistia, presidente. Por favor, pela humildade do senhor, que é um povo paraibano, pelo Brasil, peço urgentemente que o senhor pauta anistia. Pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, que inclusive apoia o senhor. Porque não é justo um homem como ele estar nessa situação. Por favor, eu vou pedir ao senhor, eu sei que o senhor é um homem de verdade, um homem de palavra. Pauta anistia. Votos com licença. Vejam a cara de sem graça do Hugo Mota. Eu acho esse vídeo excepcionalmente bom, porque é um vídeo onde um cidadão educado interpela um político de maneira respeitosa, que é a maneira mais eficaz de abordar essas pessoas. Eu não gosto quando alguém aborda uma pessoa na vida privada ou até em eventos públicos e começa a xingar, etc, etc, gritar. Não é o meu estilo, é o estilo de outras pessoas que vocês acompanham, certamente não é o meu. E goste você ou não, fazer isso só gera raiva e revolta na pessoa. Tem zero efetividade. É efetivo que as pessoas educadamente interpelem, gravem e publiquem. Isso é muito efetivo. Rapaz educado, bem vestido, foi lá de forma cordial e deixou o Hugo Mota numa situação desagradável, desconfortável. Se ele estivesse tendo encontros como esse em todo momento, há um constrangimento pessoal, apesar das ameaças que ele sofre do Alexandre de Moraes. E sobre a anistia, nós falamos que a Câmara ia votar o projeto de lei da anistia na semana passada, e agora a ideia é votar nessa semana. Anistia ou dosimetria. Sim, há chances de uma bosta, de uma dosimetria, ser aprovada nessa semana no Congresso Nacional. E eu digo que, ao contrário do que estão tentando vender para você, na minha humilde opinião, essa é uma grande derrota para todos nós. E essa é uma discussão importante, porque como nós estamos num momento, obviamente, de fragilidade, né, com o presidente Bolsonaro preso, sem um sucessor declarado para a próxima eleição, sem uma expectativa de solução no curto prazo, parece que tem muita gente que está aceitando o menor prejuízo e aceitando, inclusive, uma dosimetria. E eu vi até um comentário do meu colega, companheiro de emissora durante muito tempo, Augusto Nunes, a respeito desse assunto. E eu tenho enorme respeito ao Augusto Nunes, é um enorme jornalista, mas eu creio que, neste caso, especificamente ele, mas as pessoas que pensam dessa forma, estão redondamente enganadas, né? Eu gosto de uma frase, que é um ditado que eu repito muito aqui em casa, que é o seguinte: a pressa passa e a merda fica. E eu não acho que seja nem necessário ser uma pessoa tão brilhante para entender que, caso nós aprovemos uma dosimetria, as chances políticas de uma anistia de verdade, mesmo que futura, caem drasticamente. Eu diria que tendem a zero. Se não houver o clamor e a pressão, as chances tendem a zero. O advogado do presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, que já apareceu aqui no programa algumas vezes, ele tem uma frase que eu gosto. Ele fala assim: é muito melhor se defender de uma grande injustiça do que de uma pequena injustiça ou de uma média injustiça. Ao escolhermos a dosimetria, nós não estamos deixando para trás nós não só estamos deixando para trás cerca de 200 exilados que não retornarão aos seus países, e eu nem me incluo nisso especificamente, embora, claro, também deixaria de ser contemplado, mas a minha preocupação não é nem tanto comigo, porque
Eu me mudei para os Estados Unidos ao final de 2014, início de 2015. Eu me mudei para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu não pudesse mais voltar ao Brasil com frequência como eu voltava, mas eu tomei uma decisão de mudar a minha vida para os Estados Unidos ao final de 2014, 2015, muito antes disso tudo começar. Mas nós temos centenas, algo como 200 pessoas hoje que tiveram que abandonar as suas vidas às pressas para viverem em outros países e não serem presas pelo Supremo Tribunal Federal. Gente de alto perfil, como agora é público o caso do delegado Ramagem, mas pessoas humildes. Algumas pessoas que foram deportadas aqui dos Estados Unidos passaram por isso. Há pessoas ainda que não foram deportadas e que estão em processo de asilo. Há pessoas, muitas, centenas de pessoas hoje na Argentina, 2 delas presas. Ora, que direito nós temos de escolher deixar essas pessoas para trás? Em nome de quem? Em nome de quem nós podemos decidir que essas pessoas nós não vamos lutar por elas e não daremos a elas o direito de retornar aos seus países, a verem os seus familiares. Algumas saíram sem nada do Brasil. Sem nada. O Didi Red Pill conta que saiu com a mochila do país. Vejam o grau de dificuldade. Nós vamos abandonar essas pessoas mesmo? É essa a escolha que vocês estão fazendo? Para quê? Para quê? Para que o presidente Bolsonaro tenha menos tempo na prisão à mercê do Alexandre de Moraes, que pode decidir estender, aplicar, fazer o que ele quiser, como fez no caso do Daniel Silveira? Ora, e os milhares de processados nos inquéritos de fake news, de milícias digitais? Pessoas comuns. Pega a Bárbara, do Te Atualizei. Pega... Claro, você tem o caso do Constantino. Pessoas que... Mas são centenas e centenas de pessoas. Milhares, talvez. E para os coitados do 8 de janeiro, o que você vai fazer? Vai reduzir a pena deles? Vai continuar tratando os sujeitos como criminosos? Isso é absolutamente insana, essa decisão. A pressa passa e a merda fica. O pior dos resultados, apesar de tudo, não é apenas a injustiça a todas essas pessoas que estão sendo abandonadas em nome de sabe-se lá o quê, em nome do desespero. Mas o pior de tudo é que o objetivo principal da anistia, que é a restauração da oposição, não será cumprido. Não será cumprido. E assim o regime se consolida vitorioso, as chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Nós estamos ferrados. A gente aprova a dosimetria e estamos ferrados. Olha aqui. Vejam essa notícia. Vejam esse comentário. Eu estou colocando aqui o superchat no ar. Cláudio e Clarice Giacomelli, os senhores que eu abordei no programa de hoje, porque vocês precisam olhar no olho das pessoas que vocês estão condenando. Cláudio e Clarice Giacomelli são os meus sogros. Precisamos da anistia já. Não é dosimetria. Vocês acham o quê? Que com dosimetria e aí sim é necessário ser muito tolo para acreditar que nesse estado das coisas a eleição de um candidato não Lula, quem quer que seja, de Tarcísio a Flávio Bolsonaro, a possibilidade da eleição desses sujeitos seja salvadora. Eu peço aos nobres
que colocam, e não vejo aqui necessariamente maldade, acho equivocado o raciocínio. Os nobres que colocam a aprovação de dosimetria como um passo na direção correta, como um avanço, tenham a consciência de que vocês estão sacrificando as liberdades do país inteiro em troca da concessão de um pouquinho menos de tirania para alguns. Ora, mas Paulo faz o quê? Meu amigo, como diz a música do Rock 4, do Survivor, aquele montage maravilhoso dele dirigindo, lembrando o seu passado. There's no easy way out, there's no shortcut home. Não tem saída fácil, não tem atalho para casa. Votar a dosimetria é aceitar a capitulação. Se você acha que, mas meu Deus, não tem outro jeito, ou é dosimetria ou nada. Isso é tipo o cara da Cidade de Deus perguntando: você quer o tiro na mão ou no pé? A dosimetria só ajuda a enterrar a solução, que é a anistia, sem de fato avançar em absolutamente nada. Pelo menos é a forma como eu vejo, posso estar errado. Mas se a dosimetria foi aprovada, eu não vejo espaço para priorização política para aprovar a anistia. E quem vende o contrário, eu penso que está tentando justificar a falta de coragem para continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Se a gente tiver uma dosimetria aprovada, alguns problemas podem até ser temporariamente minimizados para algumas pessoas. Mas, como eu disse, o preço disso é a condenação de um país inteiro. Veja, nem os presos do 8 de janeiro tá aqui, nem os presos do 8 de janeiro querem a dosimetria. A gente trouxe ao vivo aqui no programa, mas já trouxemos também a Asfab dizendo não queremos dosimetria. Mas e aí, Paulo, e se não tiver jeito? Se for isso, a solução, meu filho, é continuar lutando. Você de casa continue pressionando os seus parlamentares para que eles enterrem dosimetria. O que nós queremos é a anistia. Se o projeto, se não conseguir fazer substituição do projeto, emenda de destaque, de preferência, o cacete, se não conseguir, vote contra e voltemos para a estaca zero, onde nós continuamos brigando incessantemente por uma anistia, seja ela quando for. Eu vi um vídeo do Gustavo Gaia, que eu considero um dos melhores deputados que nós já tivemos, não temos, já tivemos, onde ele diz: cara, ninguém aguenta mais, a gente só pede anistia o tempo inteiro. A gente não aguenta, a gente precisa votar esse troço a qualquer momento. E eu compartilho essa visão. Essa é a semana da votação da anistia. Mas é a votação da anistia. E se for para votar dosimetria, infelizmente, por mais cansados, desgastados que a oposição esteja, nós temos que continuar resistindo e continuar a bater apenas nesta tecla, porque essa é a única pauta importante para o Brasil. Eu volto a dizer, é a única pauta importante para o Brasil, porque é aquela que permite que nós tenhamos uma oposição para brigar por todas as outras pautas. A anistia não é para os presos do 8 de janeiro. Sequer, como nós abordamos num programa inteiro com a doutora Ludmila sobre isso, sequer é para o 8 de janeiro. É para voltar em 2019. A anistia é a reabilitação da oposição política. A quem atende a dosimetria, é só você fazer uma pergunta. Seja assim, minimamente inteligente, volto a dizer, quem está satisfeito com a dosimetria? Ora, o satisfeito com a dosimetria é o sistema, evidentemente. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam. E não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp, e eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real,
perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Vejam o grau de vergonha que se tornou o parlamento. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com o aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Se eu aceitar isso, eu não me interessa o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não me sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Eu me recuso. E eu prefiro continuar pagando o preço. E não dá para dizer que eu não estou pagando o preço. Eu estou há 3 anos. Daqui a um mês eu completo 3 anos. Não, daqui a um mês não. Daqui a 27 dias eu completo 3 anos com todas as minhas contas bancárias bloqueadas, com o meu passaporte cancelado, com os meus sigilos quebrados. Aparentemente eu sou alvo, um jornalista, um cidadão comum, sou alvo de 2 denúncias criminais no Supremo Tribunal Federal, que eu inclusive aguardo a citação para saber se elas são ou não verídicas e do que elas tratam. E como se não bastasse tudo isso, há também agora a perseguição aos meus familiares. E eu não torno isso público em todo o tempo, mas todo advogado que qualquer familiar meu contrata, fala o seguinte: Paulo, quando tem o seu nome, na justiça a gente já sabe que a gente se ferrou. Isso se tornou público, eu não sou de ficar reclamando, né? Adicione a isso uma multa que eu tomei da CVM, que é uma das maiores multas da história, de não sei quantos, sei lá, 100 milhões de reais. Mas a perseguição à minha família também se tornou pública nos últimos dias, porque, como infelizmente também acabou tomando os noticiários, eu me casei nesse último sábado. E não estou tirando lua de mel, porque eu acho que não dá para tirar a lua de mel no momento em que se vota a anistia no Congresso brasileiro. E eu digo a vocês, façam um desabafo aqui no programa, se em condições normais, Natália e eu gostaríamos muito de fazer uma cerimônia no Brasil. Eu tentei fazer aqui a cerimônia mais brasileira que eu pude. Né? No meu casamento teve doce brasileiro, teve quindim, teve brigadeiro, teve bem casado. Todo o casamento foi celebrado em português. A música tocando foi uma banda ao vivo brasileira. Comida brasileira, mas foi forçadamente em solo americano. Eu não pude me casar na minha própria pátria. A vasta maioria dos convidados do casamento tiveram que vir do Brasil, porque eu não posso voltar para minha própria pátria. E se você parar para pensar, né, pensa que quase todos os meus convidados, ou seja, as pessoas, não foi uma cerimônia grande, as pessoas que eu mais amo vieram do Brasil. E estas pessoas são parte da razão pela qual eu faço o que eu faço. As pessoas que eu amo estão no Brasil. Então, eu abandonar o Brasil significa abandonar as pessoas que eu amo. Por isso que eu não desisto. Então, eu tentei trazer todas as pessoas possíveis que eu chamei para cá, mas isso não foi possível em todos os casos. Especialmente no caso do meu pai. Meu pai é um empresário, teve muito sucesso na vida dele, mas, infelizmente, nos últimos anos, ele não aguentou o Brasil e começou a passar por dificuldades financeiras e quebrou, como é a realidade de tantos empresários no Brasil, não tem nenhuma vergonha nisso. Né? Ele começou ali, na crise da Dilma em 2014, 2015, ele começou a passar por dificuldades financeiras, um momento muito duro para o mercado imobiliário, no qual era a área dele, era a minha também, e ele nunca se recuperou. E hoje, quem dá suporte financeiro a ele, sou eu. Eu normalmente nem diria isso para prejudicar, mas como, coitados, as contas bancárias dele estão bloqueadas também, não há mais nada que possa ser feito contra eles. É até difícil, porque como as minhas contas estão bloqueadas, eu tenho muita dificuldade de conseguir ajudar o meu pai. E eu estou falando aqui de um senhor de 82 anos de idade, que teve câncer, e só queria ir no casamento do filho.
Ele só queria o casamento do filho. Mas graças à loucura que é o judiciário brasileiro, um juiz lá de primeiro grau do Rio de Janeiro achou que era uma boa ideia tomar o passaporte desse senhor de idade para impedir de viajar para qualquer lugar e de ver os filhos dele. Né? Dos 6 filhos do meu pai, 4 moram nos Estados Unidos. E, obviamente, isso é uma invenção no Brasil. Só no Brasil a sua pessoa física fica endividada por causa da sua empresa, e aí os caras tiram seu passaporte, tiram sua carteira de motorista, com um enorme grau de corrupção, porque no devido momento eu vou expor os nomes das pessoas envolvidas, quem pediu dinheiro, quanto que quis receber, mas, por enquanto, né, vamos ficar aqui com esse retrato da Justiça do Brasil. Talvez se meu pai fosse dono do Banco Master, talvez se ele fraudasse bilhões de reais, talvez ele estivesse sendo bem tratado, quem sabe, né? Mas seja como for, ele recorreu dessa decisão e a liminar chegou ao STF. E quando chegou no STF, eu brinquei que eu tinha 30% de chance de ter alguma boa vontade, dependendo da mão de quem cair, mas eu também tinha 70% de chance de ter má vontade, dependendo da mão de quem cair. Agora, vocês imaginam a minha surpresa quando ninguém mais, ninguém menos que o Flávio Dino concedeu a liminar e restituiu, Flávio Dino restituiu o passaporte do meu pai. Detalhe, o meu pai tem o mesmo nome que eu. Eu sou Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho e ele é Paulo Renato Oliveira Figueiredo. Meu pai e eu temos o mesmo nome, né? Na verdade, eu tenho o mesmo nome que ele. E é claro que isso caiu na mão de um estagiário que não viu ou não associou o nome às pessoas e aí concedeu a liminar. Mas daí sai uma reportagem do Guilherme Amado, né? Como sempre, o Guilherme Amado, e o Dino reforma a própria decisão, revertendo a autorização de viagem para o meu pai. Inclusive, se o estagiário do Dino aí que concedeu a liminar estiver assistindo aqui o programa, porque eu sempre peço para vocês mandarem o programa para os amigos e para os inimigos, tamo junto. Mas é óbvio que não houve a menor dúvida de que... É óbvio que não houve a menor dúvida de que tenha havido perseguição política. É escroto, é injusto, mas não há de ser nada. Porque eu também aprendi com este pai, que a nossa família, a família Figueiredo, sempre arcou e vai continuar arcando com o ônus da perseguição de regimes. E a gente vai fazer isso como sempre fizemos, de cabeça erguida e com uma determinação inabalável. Eu disse que só sobre o meu cadáver eu faço um acordo para deixar as pessoas para trás, e eu realmente acredito nisso. Eu sei exatamente onde eu me meti e as escolhas que eu fiz. É claro que chumbo trocado não dói, né, Flávio Dino? A tua decisão aumenta, é claro, a minha satisfação em ter contribuído para retirar o visto do Gordola. E de seus familiares também. Então, chumbo trocado não dói. Mas, em breve, pode ter certeza que eu vou estar fazendo um brinde à sua sodomização através da Lei Magnitsky. Pode ter certeza. E nesse ponto, Flávio Dino, eu sei que você é como eu. Você vai para a guerra disposto a sofrer. Ninguém vai restituir o casamento que eu queria ter tido no Brasil, ninguém vai botar o meu pai junto à ausência fundamental naquele momento na minha vida. Mas há uma satisfação bíblica no sofrimento por conta da injustiça. Pelo menos o Trump, pelo que eu li na internet, foi no meu casamento e eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero pedir que você considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Porque, apesar da disposição para enfrentar todas essas dificuldades, há sempre a necessidade de suprimento para continuar lutando. E a luta tem sido dura e cara. Então, eu peço a você que considere a possibilidade de apoiar a minha atuação profissional. E você pode fazer isso se tornando apoiador agora,
nesse minuto, no nosso site, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Lá você vai ter a oportunidade de forma sigilosa e apenas entre nós e a empresa americana que detém os meus direitos, de você contribuir com o meu trabalho com a quantia módica de pouco mais de $5 por mês. Ou, se você quiser se tornar meu patrono Gold, com $49 por mês ou $499 por ano. Todos vão receber conteúdos incríveis todos os dias na sua caixa postal, conteúdos exclusivos, mas, além disso, você terá, se você se tornar meu patrono Gold, você terá reuniões mensais comigo, você terá participará do nosso grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, você estará também com acesso direto ao meu e-mail para mandar pautas, sugestões, etc. Eu não consigo ler, nunca consigo ler as milhares de mensagens que eu recebo, milhares não diria, mas centenas todos os dias, mas as dos patronos eu sempre respondo, leio, são incorporadas às nossas pautas, inclusive, seja diretamente pelo meu e-mail ou pela nossa equipe. Então, convido você a se tornar meu apoiador, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Se você concorda com essa postura, com a minha postura, caso contrário, não me apoie outras pessoas que têm posturas diferentes. Você tem um QR Code aqui em cima, no seu canto da tela, e você pode fazer isso agora, a qualquer momento. Repito, é sigiloso, e é assim que você garante que o meu trabalho continue. Até porque nós estamos expandindo, né? Faltam 2 semanas para nós nos despedirmos desse estúdio icônico. Mas antes, vamos voltar aqui falando uma pauta um pouco mais leve, porque se o meu pai não pôde ir ao meu casamento, pelo menos, segundo eu vi na internet, aparentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi. Então, as pessoas que assistem Paulo Figueiredo Show, elas, sabe, vocês que são da minha audiência cativa aqui, e eu agradeço aí, nós estamos mais de 42 mil pessoas nos assistindo, vocês que nos assistem sabem que eu sou zoeiro. Eu sou zoeiro no programa, eu encho a pauta de ironia, de piada, a gente ri bastante, piada é bom, né? E o meu avô ainda falava que, o meu avô, o presidente Figueiredo, falava que a capacidade de fazer piada, inclusive sobre si mesmo, era a característica de uma pessoa mentalmente sadia. E eu me lembro que ele se divertia muito com as imitações e as piadas sobre ele. Então, diante disso, eu estou lá no meu casamento e um grande amigo meu tira a foto da cerimônia e usa inteligência artificial para colocar como se o Trump estivesse, não falando, mas celebrando o meu casamento. Eu peguei a piada, coloquei nos meus stories agradecendo o presidente Trump, mas botei a seguinte legenda, né? Invejosos de haters dirão que é montagem. Que é, se você não sabe, um meme na internet para montagens que são, obviamente, falsas. Mas, para minha surpresa, e eu digo aqui que foi uma surpresa legítima, esse negócio tomou uma proporção gigantesca no final de semana. Eu não sei, parece que algum jornal reportou como se ele realmente tivesse ido, e daí muita gente leu e acreditou. E, assim, é compreensível até que o pessoal mais velho, que não está acostumado à inteligência artificial as pessoas mais velhas às vezes não têm anticorpos com as notícias falsas, né? Muita gente cai em um monte de notícia falsa o tempo inteiro. Eu sempre digo, tem aquele o pastor Sandro Brocha, que fica contando mentira na internet, o próprio Pablo Marçal, etc. As pessoas caem, mas e essas pessoas eu entendo, mas teve macaco velho de internet, gente, caindo. Tudo bem, eu conheço o Trump, nós tivemos uma sociedade comercial, já estive com ele várias vezes, tem várias fotos realmente dele comigo. Mas, gente, o cara é o presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele não viria a Miami só para o meu casamento. Não convidei, na verdade. Não convidei, né? Como eu disse, foi uma cerimônia fechada. Se tivesse convidado, eu acho que ele não viria. Mas eu até agradeço a vocês, principalmente da imprensa, que foram checar porque acharam que eu era importante a esse ponto.
Eu brinco porque eu acho impressionante como esse assunto rendeu na mídia tradicional. Até o meu ex-colega, o Paulo Matias, falando do assunto. Bota aí o vídeo do Paulo Matias, Bruno, que eu me diverti. Por inteligência artificial mostrando Donald Trump no casamento de Paulo Figueiredo com Natália Cordeiro em Miami viralizaram nas redes sociais. Peraí, olha o Trump aqui, rapaz. Eu não tinha visto ele aqui, embaixo da caneca dele mesmo. Ó. A montagem foi feita pelo próprio jornal, que o Trump estava no Imagens geradas por inteligência artificial mostrando Donald Trump no casamento de Paulo Figueiredo com Natália Cordeiro em Miami viralizaram nas redes sociais. A montagem foi feita pelo próprio jornalista que publicou a foto agradecendo. Não, a montagem não foi feita por mim, não. A montagem foi feita por um amigão meu, também carioca, também bem zoeiro. E é engraçado que o Trump, eu sou eu, a Natália é a Natália, mas o Trump aparentemente ao presidente dos Estados Unidos pela visita, dizendo que os haters vão dizer que é montagem. A brincadeira teve um porém aí, ela acabou confundindo alguns seguidores e muitos chegaram a acusar o Figueiredo de falsidade. A publicação gerou uma onda. Quem me acusou de falsidade, o Paulo Matias conhece bem, foi o energúmeno Noblar, que falou, ele é um falsário, meu Deus do céu. De paródias, como a da juíza Ludmila Lins Grilo, que fez uma... Essa foi maravilhosa. Ludmila fez várias paródias, botando... A Ludmila que de fato estava no casamento. A Ludmila, além de minha colega profissional, além de minha sócia, ela é uma amiga muito querida, que eu vou dizer aqui a vocês, e eu vou cometer aqui a inconfidência, a Ludmila tem dotes de doceira que ninguém sabe. Ela me deu de presente os chocolates Dubai do casamento e foram um sucesso. Foi um doce assim, acho que menos sobrou, que eu até queria que tivesse sobrado mais. Lud, vê se faz aí mais uns aí pra gente, agora que vamos ser vizinhos. Mas vocês não saibam que a Ludmila, além de tudo, tem dotes maravilhosos e fez, aparentemente, também é muito boa a inteligência artificial, porque fez essa montagem muito crível do Donald Trump numa foto com a gente. Uma versão de desenho dessa cena, e o episódio ele ganhou ainda mais repercussão depois que o pai do jornalista teve o passaporte negado pelo Supremo e não pôde viajar ao casamento por dívidas. Ele já estava com a credibilidade meio atrapalhada com essa história de... Eu estou com a credibilidade meio atrapalhada, acho que as 43 mil pessoas nos assistindo, que é bem mais do que assistem esse programa aí de vocês, eu acho que elas discordam, mas tudo bem. Amigo do Trump, não sei, estar influenciando interferências no Brasil, agora eu acho que perdeu muito mais da credibilidade. A inteligência artificial tá tão fora de Eu postei uma piada na internet e aí perdi a credibilidade. Controle, que ela já está sendo muitas vezes usada para o mal, como é o caso... Como é esse caso aí? Aquilo deveria estar regulamentado de uma forma em que as pessoas tivessem que falar que é IA. Eu fico chocado que a inteligência... Essa é a mais imbecil de todas. Eu tenho que explicar que é uma piada. Então, a partir de agora, você, toda vez que fizer uma piada, você tem que botar assim, disclaimer, é uma piada. O que é a prova do declínio civilizacional? A moça pede uma regulamentação para que piada seja explicada dizendo que é piada. Então, toda vez que você contar uma piada de português, você fala assim, é uma piada. A inteligência artificial está muito boa, né? Está com recursos tá fora de controle. Olha isso, gente, eu real acreditei mesmo. A luz é bem feita, né? A gente não pega ali um recorte. Eu achei legal. Bem humorado, vai. Porra, pelo menos um entendeu que é engraçado. Que na vida a gente pode rir. Eu acho graça do Paulo Matias, que apresentou 2 programas comigo durante anos. Meu amigo. Quer dizer, era meu amigo. Falava comigo todo dia. Agora o Paulo Matias finge que não me conhece. Né? Como se o próprio Paulo Matias não soubesse que eu sou da zoeira. Né? Como se o Paulo Matias não soubesse, depois de apresentar programas no Morning Show comigo, onde eu fazia piada no programa inteiro, ele não sabia que eu sou da zoeira.
Mas o mais absurdo foram as agências de checagem de fato, né? Teve gente, muita gente das agências de checagem de fato, não estou de sacanagem, houve agência de checagem de fato. Primeiro, todos os veículos de imprensa me contataram, um deles, eu não vou dizer qual é não, porque é um veículo até que eu acho melhorzinho, me contatou me pedindo bastidores da ida do Trump ao meu casamento. Aí eu falei, pô, cara, sério? Mas chegou o ponto das agências de checagem de fatos do Jorge Soros e companhia, do Pierre Omidyar. Tem gente que recebe salário nessas agências e o trabalho do cara é entrar em contato comigo para verificar se uma foto de uma piada era verdadeira ou falsa. Eu juro por tudo. Eu tô falando sério. O nível dos caras, existe uma agência paga com dinheiro de militância para checar meme na internet. Vejam esses prints. Vejam, bota aí para mim, Luciana Lobens. Olá, tudo bem? Sou repórter do Estadão Verifica. Núcleo de checagem de fatos do Estadão. E os leitores solicitaram a checagem de uma imagem que Donald Trump aparece realizando uma cerimônia de casamento. Donald Trump aparece realizando a cerimônia do casamento de Paulo Figueiredo. Não foi que o Trump foi ao meu casamento. O Trump foi o pastor do meu casamento. Vimos que a imagem foi compartilhada nos stories do jornalista, mas também identificamos a mesma imagem que aparece outro cerimonialista. Por um acaso, pastor Pedro Corrá, um abraço, pastor Pedro, gentilmente celebrou meu casamento. Estamos em contato para perguntar a origem da imagem com o presidente americano. Trata-se de uma brincadeira? Obrigado desde já. A origem da imagem deve ter sido Nano Banana, o ChatGPT, eu vou perguntar ao meu amigo. Mas não fique, não foi isolado. O Marco Faustino, do Aos Fatos, me manda o seguinte e-mail. Estamos apurando, prezado Paulo Figueiredo, estamos apurando publicações que difundem como real uma imagem mostrada por você no Instagram que mostra o presidente Donald Trump discursando no seu casamento. Esse aí não é nem discursando, né? Celebrando. Sabemos que a imagem original aparece um mestre de cerimônias e não o presidente americano. Não é um mestre de cerimônias, parece um pastor. O mestre de cerimônias foi o Gerson Gomes, que foi o mestre de cerimônias do meu coronel Gerson. Ainda assim, você gostaria de comentar a repercussão que a foto teve com esse compartilhamento como se fosse real? Desde já agradeço a atenção e o parabenizo. Muito obrigado. Desejo muita felicidade, amor, Marcos Faustino, repórter do Aos Fatos. Aí tá embaixo, juro por tudo. Tá assim, a desinformação prejudica a democracia. Apoie Aos Fatos. Meu Deus, o que esses coitados, que profissão indigna. O que vocês estariam fazendo, meu Deus? Se vocês não fossem checadores de fato de meme na internet. Eu não sei o que dizer disso, é absolutamente constrangedor. Olha, também, depois do presidente Trump, falou o presidente Lula. Foi logo em seguida do Trump. Não sei se tem imagem aí também, mas também falou Alexandre de Moraes. Pelo menos eu vi na internet que falou. Alexandre de Moraes também. Eu vi versão do Alexandre de Moraes falando. Eu não reparei, devia estar muito emocionado. Nesses momentos, o casamento é sempre um momento emocionante. Então eu espero agora que a gente tem imagem do Donald Trump aqui apresentando o Paulo Figueiredo Show, Bruno? Se tiver, coloca aí na tela, porque a verdade é que Donald Trump também faz participações no Paulo Figueiredo Show. Não, tela inteira. Aí, tela inteira, bota a tela inteira. Hello, Paulo. Congratulations. Have a nice life. Thank you all for watching. Não. Pô, estragou a minha montagem aqui, Bruno.
por favor, aos fatos. Estadão verifica. Veículos de imprensa. Não me mandem mensagem hoje, por favor, perguntando se é verdade que Donald Trump é o novo apresentador do Paulo Figueiredo Show. Quebrem esse galho pra gente. Olha, vou avisar aqui, graças à regulação que a menina do programa do Paulo Matias, que é a famosa quem, eu digo assim, é mentira, é falso, é inteligência artificial. O Trump não é o novo apresentador do Paulo Figueiredo Show. Checamos. Donald Trump não é o novo apresentador do Paulo Figueiredo Show. Puta merda. Puta merda. E fundo do poço civilizatório. O que eu acho, obviamente, desagradável é que eu sempre procurei ter uma vida pessoal muito privada, né? Em geral, as pessoas sabem pouco da minha vida, não souberam quando eu me separei vários anos atrás, não comento. Comentei aqui no programa que ia casar, mas falo muito pouco da minha esposa. No meu casamento, eu volto a dizer, não tinha nenhum político praticamente convidado. Não tinha pessoas famosas, influenciadores. Quem estavam lá eram os meus amigos. Eu falei da Ludmilla, do Coronel Gerson, claro, o próprio Eduardo Bolsonaro, mas são pessoas que são próximas por relação pessoal, e não pessoas que estavam lá para aparecer e tal. Então procurei fazer tudo de forma muito restrita, e eu acho chato que comecem a aparecer na internet coisas pessoais do meu casamento, convite, quem é a minha mulher e tal. Isso da imprensa, de não respeitar a vida pessoal das pessoas, né, não conseguem parar de falar do meu nome, falando o nome da minha esposa no ar. Se fosse o casamento de outra pessoa, não tinha gerado tudo isso, e eu não sou eu sou um civil, eu não tenho cargo público. Mas, enfim, tem que conviver com isso. Por outro lado, foram muitas mensagens bacanas de carinho, então, vida que segue. Amanhã estaremos de volta, temos mais Paulo Figueiredo Show, às 3 horas da tarde, o programa que é um oferecimento de você, que é meu apoiador, e conta com a edição do João Gabriel, edição de vídeo do Bruno Bart e da Mika Spakoski. João Gabriel, que inclusive estava no meu casamento, e não é montagem. Agradeço imensamente aqueles que me apoiam. Quem não faz ainda, eu convido a apoiar. Pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Pode se tornar meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês. Pode se tornar meu patrono Gold com $49 ou $499 por ano. E pode também me fazer uma doação de qualquer valor em Bitcoin. Tudo é muito seguro, mas o Bitcoin nem eu vou saber que veio de você. Então, as pessoas que quiserem me presentear, podem me presentear pelo Bitcoin ou se tornando meu apoiador. Bom momento, quer me dar um presente de casamento? Vai ser necessário, porque é caro. Agradeço imensamente a enorme audiência. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã às 3 da tarde.